Há uma palavra, irmãos, que o Espírito Santo propôs em meu coração e eu quero comunicar esta palavra a todos os irmãos presentes, de perto e de longe, com muito temor e com muito tremor. O título desta mensagem, irmãos, é O Diarista, o Surdo e o Cego. O diarista, o surdo e o cego. O texto base está no Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 19, do livro de Levítico. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: não oprima, nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã do dia seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Queridos irmãos, Deus estabeleceu princípios e leis para o perfeito funcionamento do universo, para o perfeito funcionamento da natureza, o perfeito funcionamento do corpo humano, e também princípios e leis que garantem o perfeito funcionamento do espírito e da alma, para que nós possamos, como um ser integral, composto de espírito, alma e corpo, possamos viver em perfeita harmonia e possamos também manter um meio ambiente equilibrado, sustentável no nosso relacionamento com a natureza. Enfim, Deus já preparou tudo para que nós possamos, inclusive, atingir níveis de perfeição e de excelência. Para isso, Deus criou leis. Deus estabeleceu princípios, tanto princípios físicos, leis físicas, como também leis espirituais. Assim, queridos irmãos, existem leis físicas que governam o universo, leis que devem governar o nosso relacionamento com outros seres humanos e também o nosso relacionamento com outros seres e coisas criadas ou criados por Deus, e também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus e com outros seres espirituais. E aqui eu me refiro
a anjos e demônios com os quais o ser humano também pode interagir. Os pontos principais dessas leis e princípios estabelecidos por Deus dizem respeito a relacionamentos, tanto com respeito aos relacionamentos espirituais, como também aos relacionamentos dos seres humanos entre si e relacionamentos com seres e coisas existentes na face da terra, ou terrenais. E é muito importante, mais do que importante, é fundamental, é essencial, é necessário conhecer os princípios e as leis estabelecidas por Deus para que a pessoa possa se desenvolver integralmente e alcançar o patamar desenhado por Deus para cada um de nós, que é atingir uma estatura tal que é nominada na palavra de Deus como estatura de varão perfeito. Nós não perdemos o nosso status de filhos de Deus porque não crescemos. Mas o apóstolo Paulo diz que mesmo os filhos, enquanto não atingirem a estatura determinada pelo Pai, estarão vivendo uma vida limitada. E os seus direitos, os seus bens, estarão sob administração de terceiros. Então nós temos que encontrar um meio de sermos homens e mulheres espirituais, crescidos espirituais, para que nós possamos atingir o patamar que o Senhor deseja. Por outro lado, meus amados irmãos, o desconhecimento ou o desprezo dos princípios estabelecidos pelo Senhor, como Jesus se referiu àquele grupo de pessoas que eram estudiosos das ciências da religião, que eram professores, mestres, doutores em ciências religiosas, mas lhes faltava um conhecimento prático das Escrituras, não pela letra, mas pela revelação do Espírito Santo. E lhes faltava uma intimidade com o poder de Deus. Jesus disse para eles: o problema de vocês é porque vocês não conhecem as Escrituras pela revelação e nem o poder de Deus. Então o desconhecimento ou o desprezo dos princípios estabelecidos pelo Senhor nos desqualifica para que Deus realize as suas promessas em nossas vidas. Há uma passagem muito triste no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não foi uma palavra do profeta, foi uma palavra de Deus falada pelo profeta. E Deus disse: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Não é que o conhecimento estivesse oculto. O conhecimento estava disponível. Como hoje a sabedoria
ela anda clamando pelas praças e pelas ruas. E Tiago diz: todos podem ter sabedoria. Se alguém não tiver, peça a Deus que a todos, sem exceção, Ele dá sabedoria. Peça persistentemente, peça confiantemente, não peça como uma coisa normal qualquer, mas peça com foco, que Ele dá a sabedoria. E aqui, irmãos, nesse episódio de Oséias capítulo 4, versículo 6, os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar ao povo as leis, os princípios estabelecidos por Deus. Porém, eles falharam nessa tarefa, e o resultado foi que o povo se distanciou dos caminhos traçados por Deus, dos comportamentos estabelecidos por Deus para o seu povo, advindo como consequência prejuízos incalculáveis e permanentes. Porque, meus queridos irmãos, o desconhecimento dos princípios estabelecidos por Deus não isenta os infratores das consequências da desobediência. Como nós vimos aqui em Oséias, capítulo 4 e versículo 6, o conhecimento estava acessível, porém, houve o desprezo ao conhecimento, a começar por aqueles que tinham o sagrado dever de transmitir esse conhecimento. Como disse o apóstolo Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então Deus disse, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus. E agora vem a pior parte: também eu me esquecerei dos seus filhos. Queridos irmãos, Deus fez tudo perfeito. Ao final de cada um dos dias da criação, a Bíblia registra que Deus se expressou dizendo: está tudo muito bom. E ao fazer o homem, o ser humano, a coroa da sua criação, diz: e viu Deus que era muito bom. Então Deus fez este mundo perfeito. E para manter esse mundo perfeito, Deus instituiu princípios e leis. Eu pensei em um dos exemplos que nós poderíamos citar, que é uma das leis da natureza, a lei da gravidade de Newton. Essa lei afirma que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos em interação e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Em outras palavras, significa que um corpo de maior massa atrai um corpo de menor massa. Então, se uma pessoa desrespeitar a lei da gravidade e se jogar de uma certa altura, digamos, de um edifício de 10 andares, automaticamente essa pessoa será atraída pela terra, porque a terra
tem uma maior massa. É a aplicação da lei da gravidade, e essa pessoa muito provavelmente vai morrer por causa do impacto dessa queda da altura até a terra. Agora, vamos combinar que a morte decorrente desse ato não seria um castigo de Deus, mas seria uma consequência da desobediência à lei da gravidade que foi estabelecida por Deus. E ninguém poderá dizer: Deus castigou essa pessoa. Poderíamos falar das leis que regem a eletricidade e o desrespeito às leis que regem a eletricidade pode ter como consequência, desde um pequeno choque, que eu acredito que todos nós já levamos um pequeno choque, até a eletrocução, que é a morte causada pela passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, principalmente no coração, que explode o coração, e no cérebro. Por outro lado, irmãos, a obediência aos princípios, aos mandamentos e às leis de Deus é garantia de vida, é garantia de saúde, é garantia de crescimento, é garantia de prosperidade. Davi disse no Salmo 19, versículo 7 em diante: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Glória a Deus! E em os guardar a grande recompensa. Glória a Deus! Vamos ouvir esta mensagem hoje dizendo: Senhor, escreve a tua palavra no meu coração. Muda, Senhor, o meu comportamento, a minha personalidade. Muda, Senhor, o meu jeito de ser. Admoesta o teu servo por meio da tua palavra, como aqui está escrito que o Senhor admoestou o teu servo Davi. Queridos irmãos, nós somos privilegiados por vivermos no século 21, não porque nós temos acesso às informações, mas porque nós temos um completo acesso aos segredos para o sucesso, aos segredos para uma vida plena, uma vida vitoriosa. E o apóstolo São Paulo diz que tudo isso estava guardado, que tudo isso estava planejado, que tudo isso estava preparado antes da fundação dos séculos. Porém, tudo isso foi mantido em segredo e tornou-se acessível quando a graça se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, para tantos personagens sobre os quais nós pregamos, pelos quais nós temos uma grande admiração, homens e mulheres que serviram de exemplos na sua época
e para aqueles que vieram depois deles, cujas biografias nos inspiram, nos motivam. Homens e mulheres cujos nomes estão na galeria dos heróis da fé. Alguns deles, Deus deu testemunho a respeito deles. Porém, nós observamos que esses grandes homens e mulheres do Antigo Testamento tiveram o desejo de viver o que eu e você vivemos hoje, de ouvir o que eu e você ouvimos hoje. Porém, eles, pela fé, tiveram apenas um pequeno vislumbre, algo embaçado que eles viram de longe. Eles tiveram apenas uma pequena noção daquilo que seria o tempo da graça que nós vivemos hoje. Que privilégio você ter nascido neste tempo. Podemos dar um aplauso de gratidão ao Senhor? Glória a Deus! O autor aos Hebreus, naquele conhecido texto de Hebreus capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé, diz que todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Com esse entendimento, nós vamos para o nosso texto base, entendendo que Deus deixou tudo preparado para que os seus filhos tenham uma vida de êxito, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Voltamos então para Levítico capítulo 19 e versículo 13 e versículo 14. Não oprima, nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã do dia seguinte. Não amaldiçoe, não fale mal do surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema a Deus. Eu sou o Senhor. Esses versículos, irmãos, abordam 3 aspectos de relacionamento. Porque no plano de Deus, todo relacionamento deverá ser uma bênção. E se não for uma bênção, deverá ser transformado em uma bênção. Então o Espírito Santo já está nos falando nesta noite. Do que depender de você, transforme todo e qualquer relacionamento em uma bênção. Porque se há algum relacionamento em sua vida que não está sendo uma bênção, você precisa ajustar-se ao plano de Deus. Ou em outras palavras, você precisa de arrependimento para que esse relacionamento se torne uma bênção para todos. Seja o relacionamento em sua casa, seja o relacionamento com seus parentes, com a sua família, seja o relacionamento em seu ambiente de trabalho, seja o relacionamento com todos os seus irmãos e irmãs na igreja, que é
o corpo de Cristo. Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque no plano de Deus, eu repito, todo relacionamento deverá ser uma bênção. Se há algum relacionamento em sua vida que não está sendo uma bênção, você precisa ajustar-se ao plano de Deus, para que esse relacionamento se torne uma bênção para todos. Porque senão, você vai ficar assentado na periferia do reino de Deus. Você tem o direito de estar dentro do reino de Deus e participar de todos os benefícios do reino de Deus. Porque além da salvação, existem benefícios que são acessórios à salvação. E existem pessoas que estão salvas, mas não estão participando dos benefícios, de todos os benefícios inerentes à salvação, em razão do seu comportamento. E você não pode ficar assentado na periferia. Você tem que entrar e usufruir dos benefícios do reino de Deus. Você tem que estar dentro. Glória a Deus. Eu fico muito preocupado, porque já estou aqui pregando há muitos anos, e eu não quero ser acusado, depois que eu morrer, e comparecer diante de Deus, como esses sacerdotes, lá do capítulo de Oséias, foram acusados, e eles morreram, e os seus filhos e os seus netos não tiveram a bênção de Deus, porque eles foram omissos em entregar a palavra de Deus. O nosso texto, irmãos, então aponta para 3 aspectos de relacionamentos. O primeiro diz respeito aos assalariados, sejam eles diaristas, e o texto até se refere aos diaristas. Nós podemos entender, diante dos aspectos econômicos da época em que esse texto foi escrito, e os aspectos econômicos de relacionamentos de trabalho da nossa época, nós podemos entender que além dos diaristas, estão incluídos aqueles que são assalariados por semanas, assalariados por quinzenas, aqueles que são mensalistas, empregados mensalistas, ou aqueles que prestam um serviço contratado, um serviço certo, e entregam e concluem aquele serviço. Deus aqui está dizendo que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã do dia seguinte. O segundo relacionamento diz respeito aos surdos, aqueles que não podem ouvir. Não amaldiçoe, não fale mal do surdo. E o terceiro diz respeito aos cegos. Não coloque tropeço diante do cego. A palavra do Senhor é tão maravilhosa, né, irmãos? Como nós lemos lá no Salmo 19,
a lei do Senhor é perfeita, porque muito antes das pessoas falarem em acessibilidade ou em um tratamento especial para as pessoas com algum tipo de necessidade física especial, Deus já demonstrava e orientava o seu povo para que se preocupassem com os deficientes, para que eles fossem tratados com uma compaixão mais profunda, para que eles fossem tratados com mais paciência. E da mesma maneira, no versículo anterior, Deus demonstra a sua preocupação com o atraso no pagamento do assalariado, determinando que eles deviam ser pagos ao fim de cada dia, ou quando concluíssem os serviços combinados, porque as suas necessidades eram grandes. Porque o assalariado recebia o seu único sustento do seu dia de trabalho, e sendo tudo o que ele tinha para a manutenção da sua família, Deus ordenou que o seu pagamento devesse ser feito no final do dia. Assim que ele terminasse o seu trabalho, ele deveria receber o seu pagamento. Porque de outra forma, estar-se-ia tirando vantagens ou lucros ao reter o pagamento do salário do pobre e do assalariado. E o texto diz que isso diante de Deus significava, como significa, uma forma de opressão. Então Deus disse: não oprima o pobre, não explore o trabalhador, não tire vantagens daquele que trabalhou para você, não retenha o salário do trabalhador braçal, dos diaristas, ficando com esse salário até o dia seguinte. Ou seja, faça o pagamento pontual dos trabalhadores. Nós vamos ler alguns versículos que tratam desse mesmo tema, e nós vamos seguir a ordem de colocação desses versículos na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, diz: não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhes pagarás a sua diária. Não é porque ele está necessitando, ou ela está necessitando, que você vai oferecer um valor inferior ao justo. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti o quê? Haja o quê? Pecado! Há pessoas que pensam que pecado é só cheirar cocaína, adulterar, encher a cara de pinga, falar mal dos outros. Não. O rol é grande. Jó capítulo 7, versículo 2, descreve o que o trabalhador sente nas suas emoções, como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer,
ou como o salariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Jeremias capítulo 22, versículo 13, diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Os irmãos podem ler os versículos seguintes depois em casa. Isaías capítulo 16, versículo 14, mostra como o salário do trabalhador é contado por Deus. Mas agora diz o Senhor, dentro de 3 anos, como deverá ser feita essa contagem de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros. E como se contam os anos dos trabalhadores? Nem um dia a mais. Malaquias capítulo 3, versículo 5, diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Contra quem? Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo 2, versículo 8, Jesus disse: e aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, paga-lhes o salário do dia, começando pelos derradeiros até os primeiros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Tiago capítulo 5, versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Precisamos prosseguir ou até aqui está bom? Tá bom? Amém. O ponto número 2 diz respeito à honra dos surdos. Deus está falando na sua palavra que os surdos devem ser honrados. Não amaldiçoarás aos surdos. E aqui nós podemos entender que estão incluídos não somente aqueles que são surdos por natureza, por uma deficiência auditiva, mas também estão incluídos aqueles que estão ausentes. E por não estarem presentes, não podem ouvir a maldição contra eles, ou as más palavras que estão sendo faladas a seu respeito. E dessa maneira, por não estarem presentes, eles não podem mostrar o seu ressentimento com aquelas palavras. Eles não podem se defender. Eles não podem mostrar o seu ponto de vista. Eles não podem retribuir a ofensa.
Porque existem surdos que não seguem a lei de Cristo. E algumas pessoas, quando são ofendidas, retribuem com a mesma moeda. Aqueles que estão no reino de Deus é diferente. Mas se aqueles que não estão no reino de Deus, e nós não podemos ser covardes a ponto de falar de alguém que não está no reino de Deus e não enfrentá-lo, não encará-lo nas suas reações. No reino de Deus, para quem está no reino de Deus, ele ouve e leva ao pé da cruz. Mas aquele que não está no reino de Deus, ou aquele que está na periferia do reino de Deus, ou aquele que é um crente carnal, ele vai partir para cima. Então, se nós vamos amaldiçoar o ausente, temos que ter a coragem de fazê-lo olhando nos seus olhos, encarando ele ou ela pessoalmente. Agora, é bom que nós saibamos que no mundo existe uma lei, que é uma lei da própria física, que a cada ação ocorre uma reação igual ou maior. Então, não fale mal de quem não está presente, e por não estar presente, não pode se defender. E também nesse rol dos surdos, estão aqueles que estão resignados, aqueles que fazem de conta que não estão ouvindo, e dão a impressão de realmente não terem ouvido, porque às vezes estão em uma condição de subordinação hierárquica, às vezes é o chefe quem está falando mal, e a pessoa precisa do emprego, e ela vai suportar aquilo. Eu acredito que com muitos de nós, isso já aconteceu. Aconteceu com Davi. No Salmo número 38, versículo 13, Davi disse: mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a sua boca. Assim, eu sou como o homem que não ouve. Numa outra tradução diz que a NVI, fiz-me como quem não ouve. Eu disfarcei para que ele não visse que eu estava ouvindo. E em cuja boca fiquei de boca fechada, em cuja boca não há reprovação. Ele está dizendo, não abri a minha boca, eu fiz de conta que não estava ouvindo e também não falei nada. Em outras palavras, não ofenda ninguém que não pode ouvir por deficiência na audição, o surdo, fisicamente surdo. Não ofenda ninguém que não esteja presente. Não ofenda ninguém que não esteja disposto a se defender. Não ofenda ninguém que não seja capaz de se defender. Porque Deus vê, Deus ouve, e ainda que eles ou elas não ouçam e não se defendam, Deus é juiz. Em terceiro lugar, irmãos, está a segurança dos cegos. Deus disse: não porás tropeço diante de um cego,
ou diante de um cego não colocarás obstáculos. E eu fiquei pensando, acho que nós temos que fazer um exame para ver se nós já colocamos ou estamos colocando obstáculos e tropeços nos caminhos dos cegos, porque ninguém pode aumentar a aflição daqueles que já estão aflitos. Agora, essa proibição, ela tem o seu lado positivo, porque apesar da locução, não colocarás, nós podemos fazer uma leitura como um mandamento onde Deus determina que nós devemos ajudar aqueles que são cegos, removendo as pedras e os obstáculos do seu caminho. De acordo, irmãos, com os estudiosos, os professores judaicos avaliavam que ninguém seria tão mau e tão impiedoso a ponto de colocar um obstáculo no caminho por onde um cego passaria. E eles interpretam esse dispositivo da palavra de Deus como uma proibição de que alguém dê conselhos ou maus conselhos para pessoas simples, para pessoas que são influenciáveis, porque a pessoa poderia ser levada a fazer, a realizar aquilo que lhe foi aconselhado em seu próprio prejuízo. A Bíblia diz que nós devemos tomar o máximo cuidado para não fazer nada que possa enfraquecer ainda mais alguém que é fraco, ou que possa fazer cair o nosso irmão fraco. Romanos capítulo 14, versículo 13, diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz: contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E quem são, irmãos, os cegos? São aqueles e aquelas cuja visão a respeito de qualquer assunto é menor do que a nossa. Eu pensei em alguns exemplos que significa colocar tropeço diante de um cego. O primeiro exemplo é deixar dinheiro abandonado sobre a mesa ou exposto na frente de uma pessoa muito necessitada. Eu vou testar essa pessoa, vou deixar esse dinheiro aqui, eu quero ver se ela vai catar. Ou deixar um dinheiro diante de alguém que já se permitiu ser tomado pelo desejo ou efetivamente pegou coisa alheia. Se eu sei que alguém tem um passado de já ter pego coisa alheia, eu não vou submeter essa pessoa a uma tentação. Basta as tentações que Satanás e os seus emissários produzem. Agora, por quê? Eu sei que uma pessoa já teve uma fraqueza e pegou algo de alguém, eu vou colocar ali um tropeço diante dele. No costume dos judeus, o patrão que deixasse joias sobre a mesa, que fosse roubada por seus empregados, ele também era declarado ladrão, porque ele se furtou ao impedir que um cego caísse em um obstáculo. Em segundo lugar, irmãos, a venda de um bem ou a proposta de um serviço a quem não pode pagar,
Então, meus queridos irmãos, se um irmão sabe que o outro não tem recursos para comprar algo, ou para fazer uma viagem, ou para simplesmente sair agora, quando o culto terminar, e ir para uma pizzaria, como ele vai chamar esse irmão para ir para a pizzaria e dividir a conta, ou para fazer uma viagem e dividir as despesas, ou para comprar algo que ele sabe que esse irmão não pode comprar? Então, se realmente o seu coração foi movido pelo Espírito Santo, pegue esse objeto e dê de presente para essa pessoa. Então não posso convidar o irmão para ir na pizzaria? Pode. Só que convida o irmão e diz: irmão, estou te convidando para ir para a pizzaria, estou convidando para fazer uma viagem comigo, e fique tranquilo que eu vou pagar a conta. Terceiro, aquele que faz um negócio com desvantagens. E aqui os irmãos que são advogados, tomem cuidado. Ou que elabora um contrato ilegal ou leonino para as duas ou para uma das partes, aproveitando-se da inexperiência ou da vulnerabilidade de outra pessoa. Se nem o direito admite isso, se essa conduta é reprovada pela lei iníqua dos homens, quanto mais a lei de Deus, que é divina, que é pura. Então o advogado não vai para o céu? Claro que vai. Mas tem umas piadinhas de advogado no céu. E aqui vem a parte mais difícil, irmãos, que diz respeito àquele que aproxima as pessoas ou que serve de testemunha para um negócio desse tipo, porque essa pessoa está colaborando para que cegos caiam no precipício, e isso é colocar obstáculo no caminho de um cego, ou às vezes de dois cegos. Em quarto lugar, emprestar dinheiro a quem não pode pagar. Quem faz isso? Os bancos, os agiotas, para tomar as propriedades, para a pessoa passar a vida inteira trabalhando só para pagar o banco. Isso é colocar obstáculo no caminho de um cego. Em quinto lugar, fazer negócios sem um contrato escrito de forma clara, de forma definida, porque os contratos devem ser feitos com muito cuidado e com muita clareza, observando todos os detalhes. Isso não é por desconfiança, mas é como uma forma de reprimir os maus impulsos que estão presentes nos seres humanos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, a infidelidade nos contratos seriam marca registrada dos homens. Os homens serão infiéis nos contratos, além de arrogantes, presunçosos, ensimesmados. Sexto lugar, atribuir responsabilidades a alguém que já se sabe de antemão que essa pessoa não está apta a executar aquela tarefa. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 27, versículo 18: maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Então, se já se sabe que aquela pessoa não vai realizar aquele trabalho,
não tem competência, não tem habilidade, não tem destreza, não tem conhecimento para realizar aquele trabalho, para que pedir para aquela pessoa realizar aquele trabalho? Isso é colocar obstáculo diante de um cego. Então, queridos irmãos, a partir de hoje nós temos pleno conhecimento, pela revelação da palavra de Deus. Primeiro, que não podemos reter para o dia seguinte o pagamento do assalariado, do diarista, daquele que fez um trabalho certo para receber no final daquele trabalho. Segundo, que ninguém pode amaldiçoar o surdo, porque ele não está ouvindo. E terceiro, que ninguém pode fazer com que o cego tropece por ter colocado um tropeço diante deles. Agora, o texto que nós lemos faz um link dessas condutas com uma expressão temor a Deus, porque o texto diz: mas terás temor do teu Deus. Agora, meus amados irmãos, e já estou encerrando, é muito interessante e muito significativo observar que esse versículo está assinado pelo próprio Deus. É claro que toda a Escritura é divinamente inspirada. É claro que nós sabemos que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. É claro que nós sabemos que a escritura alguma foi produzida pela vontade humana. Porém, aqui nesse texto, Deus pega a caneta e faz questão de assinar o texto. Os irmãos vejam, Levítico, capítulo 19, versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Essa última frase, irmãos, que diz, eu sou o Senhor, parece-nos que quando Deus diz, eu sou o Senhor, nós estamos diante de uma frase que tem uma expressão maior do que aquela outra expressão tão reverenciada por nós, assim diz o Senhor, que é também muito importante. Mas aqui a palavra não está, o profeta não está dizendo, assim diz o Senhor. Aqui é o próprio Deus que está dizendo, eu sou o Senhor. É óbvio que todos os mandamentos e princípios estabelecidos por Deus têm a sua importância, devem ser observados. A Bíblia diz que é dever de todo homem. Porém, meus amados irmãos, esses 3 mandamentos, o do diarista ou assalariado, o do surdo e o do cego, Deus fez questão de assiná-los, grafando no texto, eu sou o Senhor. Como tantos outros textos, o profeta poderia ter escrito assim diz o Senhor, mas aqui o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fez questão de deixar muito claro, eu sou o Senhor. Eu gostaria de concluir como comecei, afirmando aos irmãos, que nós que vivemos no século 21, nós temos o completo acesso aos segredos, à revelação do Espírito Santo, para o êxito, para o sucesso, para uma vida vitoriosa, para uma vida plena. E como falei para os irmãos, o apóstolo Paulo diz que tudo isso já estava preparado antes da fundação dos séculos. Porém, foi mantido em segredo. E quando a graça se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não somente isso tornou-se acessível, mas agora nós temos a ajuda do Espírito Santo para que possamos assim proceder.
nós temos a revelação do Espírito Santo, nós temos discernimento do Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus para cada situação. Eu quero concluir com um texto em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, porque talvez alguns de nós esteja conjecturando: como é que eu vou conseguir tudo isso? Eu acho que eu não vou dar conta. Eu não sou uma pessoa antenada. Demora um pouco para que eu desconfie de certas coisas. Quando eu vejo, já passou. Você pode, porque o Espírito Santo está dentro de você. Aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. Nós podemos resistir ao Espírito Santo, mas que o Espírito Santo nos mostra que o Espírito Santo acende a luzinha amarela, que o Espírito Santo acende a luz vermelha, que o Espírito Santo faz com que a buzina toque, o alarme toque. Isso acontece. E eu peço que nós nos coloquemos de pé e nós leiamos em uma só voz esse texto em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Eu acho que eu não passei o texto, mas eu vou ler. E eu vou pedir que os irmãos repitam. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Ó Senhor, a tua palavra é luz
que ilumina, Senhor, as nossas mentes, que afasta, Senhor, toda a escuridão. É água que lava, que limpa. Glória a Deus. Nós cremos que já estamos limpos pela Tua palavra. Mas nessa noite ainda precisaríamos de bacia, de água e de toalha. Porque na estrada da vida os nossos pés vão ficando empoeirados. Apesar de caminharmos contigo e até irmos para o cenáculo e subirmos contigo, os nossos pés às vezes ficam empoeirados. Mas o Senhor vem para que nós sejamos santificados, purificados, segundo a palavra que o Senhor falou nessa mesma oportunidade a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Diante, Senhor, desta santidade, santo, santo e santo, 3 vezes santo, nós nos apresentamos diante de Ti. Oh, aleluia, com propósitos renovados. Aleluia. Já tendo recebido a lavagem da água pela palavra e declarados pela palavra, aptos para o exercício de toda boa obra, nós queremos Te pedir: sela, Senhor, esta palavra em nossos corações. Muda, Senhor, os nossos comportamentos, forma de viver, forma de falar, forma de expressar, forma de decidir. Oh, aleluia, aleluia. Para que estejamos totalmente aderentes à Tua palavra. Escreve-a em nossos corações de uma maneira indelével, porque os nossos corações estão abertos e estão disponíveis para a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que todos os obstáculos sejam removidos, todos os óbices, para que a Tua graça maravilhosa possa fluir, e que em todas as áreas de nossas vidas nós possamos usufruir dos benefícios da salvação e de todos os efeitos da salvação. Oh, aleluia. Eu creio verdadeiramente que o Senhor está nos despertando nesta noite para novos momentos em nossas vidas pessoais, novos momentos em nossos relacionamentos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por nos dar esta palavra. Aleluia, aleluia. Eu mesmo não me julgo digno de merecedor de entregar esta palavra, mas aprove ao Senhor que eu pudesse fazê-lo aqui e pudesse deixá-la gravada como ficará, para que outras pessoas recebam esta instrução diretamente do Teu trono. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Receba as bênçãos decorrentes desta palavra. Bênçãos que se projetam sobre a sua vida financeira. Bênçãos que se projetam sobre a sua carreira profissional. Bênçãos que se projetam sobre o seu presente e o seu futuro. Oh, aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, que o Teu braço está estendido sobre todos aqueles e aquelas que creram na pregação da palavra. Há uma determinação de Deus a seu respeito,
e nada nem ninguém poderá impedir.